A porta da redação do Diário do Alentejo bateu com violência contra a parede e Inês Correia rompeu no corredor como se o próprio vento quente do verão alentejano a empurrasse. Tinha os olhos vermelhos, não de choro, mas de fúria contida. Na mão direita apertava um envelope castanho, selado com cera vermelha antiga, que acabara de ser entregue por um mensageiro desconhecido. Não é possível, murmurou ela, a voz tremendo. Não pode ser verdade. Sentou-se à secretária, sob a luz crua da lâmpada de mesa, e abriu o envelope com dedos hesitantes. Dentro, uma única folha de papel grosso, escrita à mão com letra firme e elegante. Se quer saber quem realmente sou, venha ao templo de Diana ao pôr do sol. Osnha. Sofia. Sofia Mendes. A mulher que Inês amava em segredo há 3 anos. A fotógrafa freelance que colaborava com ela em reportagens sobre o património de Évora, que capturava com a sua leica as sombras das muralhas romanas, os azulejos descascados das casas brancas, os rostos marcados dos velhos cantadores do canto alentejano. Sofia, com os cabelos castanhos ondulados sempre soltos ao vento, o sorriso tímido que escondia uma dor antiga, os olhos verdes que pareciam guardar todos os segredos do Alentejo. Inês conheceu Sofia numa tarde de primavera, na Praça do Giraldo, quando a fotógrafa apontava objetiva para a fonte renascentista. Inês, então jornalista recém-chegada de Lisboa, procurava histórias sobre a preservação do Centro Histórico de Évora, classificado pela Unesco. Trocaram olhares, palavras, cafés. Depois vieram as caminhadas pelas ruas estreitas, as conversas até alta noite nos cafés escondidos, as partilhas de sonhos e medos. Inês, filha de uma família conservadora de Évora, crescera ouvindo que o amor entre mulheres era coisa de cidades grandes, de estrangeiros. Mas com Sofia tudo mudara. Sentia-se viva, inteira, como se o sol do Alentejo iluminasse finalmente o seu coração. Mas Sofia sempre fora reservada sobre o passado. Falava pouco da infância em Lisboa, da mãe que morrera cedo, do pai ausente. Dizia apenas que viera para o Alentejo em busca de paz, para fotografar as planícies infinitas, os sobreiros centenários, a vida lenta das aldeias. Inês respeitava esse silêncio, porque o amor, pensava ela, não precisava de tudo saber para ser verdadeiro. Até aquele envelope. O relógio marcava as 5 da tarde. O sol de julho queimava as pedras da cidade e o ar cheirava a pão acabado de cozer e a jasmim das varandas. Inês guardou a carta no bolso do blazer leve e saiu. Caminhou pelas ruas empedradas, passando pela Sé Catedral, cujas torres assimétricas se erguiam contra o céu azul implacável. O coração batia descompassado. O que Sofia queria revelar? Por que tanto mistério? Chegou ao templo romano, também chamado de Diana, embora os historiadores soubessem que era dedicado ao culto imperial. As colunas coríntias, preservadas pelo tempo, projetavam sombras longas sobre o largo. Sofia estava lá, encostada a uma coluna, a máquina fotográfica pendurada ao pescoço. Vestia uma camisa branca solta, calças de linho bege, e os cabelos dançavam com a brisa quente. Quando viu Inês, o rosto iluminou-se num sorriso triste. Chegaste, disse Sofia, a voz baixa, quase um sussurro. Inês aproximou-se, o envelope na mão. Isto é teu? Sofia assentiu. Preciso de te contar algo que guardei durante anos. Algo que pode mudar tudo entre nós. Inês sentiu um aperto no peito. O Alentejo, com a sua calma aparente, escondia sempre tempestades subterrâneas. Como as secas que vinham sem aviso, destruindo colheitas inteiras. Fala, então. Sofia respirou fundo, olhando para o horizonte onde as planícies se perdiam de vista. Há 20 anos, quando eu tinha 16, apaixonei-me por uma mulher. Chamava-se Margarida.
Era professora de História na minha escola em Lisboa. Tínhamos uma relação secreta porque naqueles tempos. Bem, sabes como era. Portugal mudara depois da Revolução, mas nas famílias, nas pequenas cidades, o preconceito ainda reinava. Inês escutava, imóvel. Sofia continuou. Margarida era casada. Com um homem poderoso, um empresário ligado à política local. Quando ele descobriu, ameaçou-nos. Ameaçou destruir a vida dela, a minha. Eu fugi para o Alentejo, mudei de nome, comecei uma vida nova. Margarida ficou. Prometi-lhe lealdade eterna. Que nunca a trairia, que guardaria o nosso segredo até à morte. Inês sentiu o mundo girar. Traição? Segredo? E agora? Perguntou a voz rouca. Agora alguém sabe. Alguém enviou fotografias antigas ao marido dela. Ele quer vingança. E eu? Eu não posso mais esconder de ti. Porque te amo, Inês. Amo como nunca amei ninguém desde Margarida. O sol descia, tingindo o templo de tons dourados. Inês aproximou-se, tocou no rosto de Sofia. Não me importo com o passado. Importo-me contigo. Conosco. Beijaram-se ali, sob as colunas antigas, como se o tempo parasse. Mas no fundo, Inês sabia que aquela revelação era apenas o início. Alguém as observava. Alguém queria destruir o que mal começara a florescer. Naquela noite, de volta ao apartamento pequeno no centro histórico, Inês não conseguiu dormir. Sofia dormia ao seu lado, serena. Mas Inês pensava na carta, no mensageiro. Quem sabia do segredo de Sofia? E por que agora, depois de tantos anos? No dia seguinte, Inês decidiu investigar. Como jornalista, era o que fazia melhor. Começou por pesquisar o nome Margarida no arquivo digital do jornal. Encontrou uma notícia antiga: escândalo em escola lisboeta termina em demissão de professora. Nada mais. Mas o marido, António Ribeiro, era um nome conhecido. Empresário de construção ligado a projetos no Alentejo. Ultimamente, envolvido numa polémica sobre a preservação de monumentos em Évora. Coincidência? Inês ligou para Sofia, que estava a fotografar nas vinhas próximas. Preciso de falar contigo. Sobre António Ribeiro. Do outro lado, silêncio. Ele está aqui, em Évora, disse Sofia finalmente. Vi-o ontem, à distância. Acho que nos segue. O coração de Inês acelerou. A investigação começara. Mas o que descobririam? E a que preço? Os dias seguintes foram de tensão palpável. Inês e Sofia continuavam a trabalhar juntas, como se nada tivesse mudado. Fotografavam a capela dos ossos na igreja de São Francisco, onde as paredes forradas de ossos lembravam a fragilidade da vida. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, lia-se na entrada. Sofia capturava os detalhes macabros com sensibilidade, transformando o horror em arte. Inês escrevia sobre o significado filosófico, sobre a tradição católica profunda do Alentejo, onde a morte era parte do cotidiano. Mas à noite, no apartamento, falavam do passado. Sofia contava mais sobre Margarida, como se conheceram numa aula sobre a história romana de Évora, ironicamente. Margarida era apaixonada pela cidade-museu, sonhava viver ali. Mas o casamento arranjado, a pressão familiar impediram-na. Prometi-lhe que, se um dia ela precisasse, eu estaria lá. Lealdade eterna, Inês. Era o nosso juramento.
Inês sentia ciúmes, não de Margarida, mas do fantasma que ainda pairava. Mas compreendia. O amor, no Portugal dos anos 90, ainda era perigoso para mulheres como elas. Mesmo depois da despenalização da homossexualidade em 1982, a sociedade rural do Alentejo era conservadora. Famílias grandes, missas aos domingos, olhar julgadores nas praças. Uma tarde, enquanto almoçavam migas alentejanas num restaurante pequeno perto do jardim público, Inês viu António Ribeiro, alto, cabelo grisalho, fato caro. Sentado numa mesa ao fundo, fingindo ler o jornal. Sofia sussurrou. Ele está aqui. Sofia virou-se devagar. Os olhos encontraram-se com os dele. António sorriu, frio. Levantou-se, aproximou-se. Boa tarde, senhoras. Que coincidência. A voz era suave, mas carregada de ameaça. Sofia empalideceu. O que quer, António? Conversar. Sobre velhos tempos. E sobre lealdade. Inês interveio. Isto é assédio. Saia. António riu. Jornalista corajosa. Inês Correia, não é? Li os seus artigos sobre preservação. Interessante, especialmente agora que a minha empresa quer construir um resort perto do Cromlech dos Almendres. O megalito neolítico, um dos maiores da Europa, era sagrado para muitos. Uma construção ali seria escândalo. Vai chantagear-nos? Perguntou Inês. Chantagear? Não. Apenas recordar promessas. Margarida está doente. Cancro. Precisa de ajuda. E eu? Posso ajudar. Se Sofia cumprir o juramento. Sofia tremia. Que juramento? Voltar para ela. Deixar esta distração. Apontou para Inês. Sofia levantou-se, furiosa. Nunca. Amo Inês. António saiu, deixando um cartão na mesa. Pensem bem. O tempo corre. Naquela noite, choraram juntas. Sofia sentia culpa por envolver Inês. Inês, raiva por aquele homem que destruía vidas em nome de um orgulho ferido. Vamos investigar, decidiu Inês. Descobrir o que ele esconde. Começaram por contactar fontes. Um antigo colega de Margarida, agora reformado em Évora. Encontraram-no num café na rua 5 de Outubro, cheia de lojas de cortiça e azulejos. Margarida sofreu muito, contou o velho professor. António controlava tudo. Dinheiro, amigos. Quando descobriu o affaire, ameaçou matar-se, depois ameaçou a ela. Ela ficou, por medo. E sobre o cancro? Verdade. Está no hospital em Lisboa. Mas António usa isso para manipular. Inês anotava tudo. Sofia fotografava discretamente. Mas o twist veio inesperado. Numa pesquisa nos arquivos da Universidade de Évora, Inês encontrou um documento antigo, uma carta de Margarida, endereçada a Sofia, datada de há 10 anos. Nela, Margarida pedia para Sofia esquecer. Dizia que o amor delas fora belo, mas que queria uma vida normal. Que se reconciliara com António. Sofia leu, lágrimas nos olhos. Então, o juramento era unilateral. Eu guardei-o sozinha. Inês abraçou-a. Liberta-te. O passado não nos define.
Mas António não desistia. Enviou fotos, Inês e Sofia beijando-se no templo. Ameaças de as enviar à família de Inês, conservadora, à redação. A investigação aprofundou-se. Descobriram que o resort de António violava leis de património. Corrupção com a autarquia local. Inês escreveu uma reportagem anónima inicial, testando águas. A cidade murmurava. Évora, tranquila, sentia a tempestade. O verão avançava e o calor do Alentejo tornava-se opressivo, como o peso dos segredos. Inês e Sofia passavam os dias entre o trabalho e a investigação. Fotografavam festas tradicionais, como a Feira de São João, com os grupos de canto polifónico e quando nas ruas. Os homens de vozes graves cantavam a saudade, essa melancolia portuguesa tão profunda. Sofia capturava os rostos sulcados, as mãos calejadas. Inês escrevia sobre a preservação da tradição num mundo moderno. Mas o medo crescia. António aparecia em todo lado, no mercado semanal, junto ao aqueduto da Água de Prata, nas sombras da universidade, onde azulejos manuelinos contavam histórias de reis passados. Uma noite, após uma reportagem sobre vinhos alentejanos, as vinhas douradas sob o sol receberam uma chamada anónima. Margarida quer ver-vos. Em Lisboa. Era verdade? Ou armadilha? Decidiram ir partiram de manhã cedo, no carro velho de Sofia, pela estrada que cortava as planícies infinitas de sobreiros e oliveiras. O Alentejo parecia eterno, imutável, mas carregado de histórias ocultas. Chegaram ao hospital. Margarida estava frágil, o cabelo curto pelo tratamento, mas os olhos vivos. Sofia sussurrou ao vê-la. Abraçaram-se. Lágrimas. Perdoa-me, disse Margarida. Por ter ficado. Por medo. António manipulou tudo. As fotos antigas foram ele que as enviou para te trazer de volta. Sofia chorou. Eu guardei o juramento. Por ti. Margarida sorriu triste. Liberta-te. Encontrei paz. Ele é o passado. Inês observava, o coração apertado. Humanidade nua, amor, medo, redenção. Mas o perigo era real. Ao sair, António esperava no corredor. Vieram cá? Boa. Agora, escolham, Sofia volta para mim, como amiga de Margarida, ou destruo as vossas vidas. Inês gravava secretamente. Provas de corrupção? Perguntou. António riu. Tenho amigos poderosos. Mas Margarida, do quarto, chamou a enfermeira. Denunciou tudo, anos de controlo, ameaças. A polícia veio. António preso temporariamente. De volta a Évora, a reportagem de Inês explodiu. Corrupção no coração do Alentejo, empresário ameaça património e vidas privadas. A cidade dividiu-se. Uns apoiavam a preservação, outros o progresso. Mas a voz de Inês e as fotos de Sofia tocaram corações. O alto drama veio numa audiência pública na Câmara. António, livre sob fiança, confrontou-as. Traíram-me. Sofia enfrentou. Tu traíste o amor. O verdadeiro. A multidão aplaudiu. Portugal mudara, casamento gay legal desde 2010, a adoção em 2016. Sociedade mais aberta, mesmo no interior. Mas a traição final, um aliado de António revelou que o segredo fora usado para desviar fundos europeus para património. Prisão definitiva.
Outono chegava ao Alentejo, pintando as vinhas de vermelho e ouro. O ar fresco trazia cheiro a terra molhada após as primeiras chuvas. Inês e Sofia sentiam alívio, mas cicatrizes. Margarida melhorara ligeiramente. Escrevia cartas, reconciliando-se com o passado. Inês publicou o livro Sombras de Évora, Amor e Segredos no Alentejo. Fotos de Sofia ilustravam. Sucesso nacional. Caminhavam juntas pelo cromleque dos almendres, as pedras milenares alinhadas com o sol poente. Aqui, há 6.000 anos, pessoas amavam, temiam, juravam lealdade, disse Sofia. Inês pegou na mão dela. Como nós. Beijaram-se, livres. Mas o drama não acabara. Uma carta anônima, o juramento eterno não morre. De quem? Investigaram. Descobriram, filho de António, querendo vingança. Confronto final na Capela dos Ossos. Pai preso por vossas culpas. Sofia calma. Por culpas dele aprenda a amar, não odiar. O jovem chorou. Humanidade venceu. Inverno suave. Natal em Évora, luzes na Praça do Giraldo, presépios nas igrejas. Família de Inês aceitara, aos poucos. Jantar juntos, tensão inicial, mas amor prevaleceu. Sofia expôs fotos, amor eterno no Alentejo. Emocionou. Viagem a Fátima, não por fé, mas pela tradição. Promessa de futuro. Conflito interno. Inês duvidava se merecia felicidade após dor causada. Sofia consolava. Amor cura. Primavera renascia. Flores nas planícies, festas populares. Inês e Sofia casaram na Câmara de Évora, simples, amigos, família. Juramento novo, lealdade uma à outra. Margarida assistiu, sorridente. Évora, cidade eterna, testemunha. Amor venceu preconceito, traição, tempo. No Alentejo, saudade transforma-se em esperança.